nós vamos iniciar a correção. Vou iniciar a correção do formulário que vocês fizeram de classes e ordens, tá? No formulário tinha uma imagem que vocês tinham que analisar, que era sobre os casos do coronavírus, né? Em alguns países, os casos confirmados, os casos recuperados e o número de morte, que aí tinha essa imagenzinha aí que vocês estão vendo aí na tela. O número 1 falava assim: observe os números de pacientes recuperados na Índia. Quantas classes esse número tem? Olha lá, vamos olhar lá qual é o número de pacientes recuperados na Índia: 612.815. Vamos lembrar que classe é o conjunto de 3 algarismos. Então, a cada 3, eu tenho uma classe, certo, meninos? Então, olha lá, quantas classes tem esse número? Esse tem a classe das unidades e tem a classe das unidades de milhar, das unidades simples, das unidades de milhar, né? Então, ele tem 2 classes, certo? A número 2, nós também vamos precisar dessa imagem, e continua com o número de casos recuperados na Índia. E falava assim: observe os números de pacientes recuperados na Índia, quantas ordens ele tem. Agora é diferente. Ordem é cada algarismo de um número. Cada algarismo é uma ordem. Então, neste caso, este número tem 6 ordens. Olha lá, cada númerozinho desse é uma ordem. A próxima dizia o seguinte: observe o número de pacientes recuperados na Índia, qual o nome da segunda classe. Então, a gente vai voltar lá na número 1, que a gente separou em classe. Então, qual é o nome da segunda classe? Classe das unidades de milhar, ou classe dos milhares, tanto faz. Então, as duas formas está correto. A próxima falava assim: observe os números de pacientes recuperados na Índia, qual algarismo ocupa a quarta ordem. Separando em ordem novamente, olha lá, na primeira ordem nós temos o número 5, na segunda o número 1, na terceira o número 8. E na quarta ordem o número 2. Então, o algarismo que ocupa a quarta ordem é o número 2. Lembrando que, em termos de classes e ordens, a gente sempre começa de trás para frente. Agora, nós temos: qual foi o país que apresentou o maior número? Oi. Alguma dúvida? Tá. Qual foi o país que apresentou o maior número de contaminados? Olha lá, quem foi o maior número foi os Estados Unidos, até a data em que esse exercício foi feito, tá, meninos? Mas acho que os Estados Unidos ainda está em primeiro lugar nesse ranking aí. No Brasil, o número de contaminados foi de 1.966.748, nessa data. Escreva esse número de 3 formas diferentes. A primeira forma que a gente tem é utilizando algarismos e palavras. 1.966.748 unidades. A outra forma que nós temos é escrever por extenso, que é a forma que você está vendo aí. E eu vi que a maioria não conseguiu fazer esse. E a terceira forma é decompondo. 1 milhão, mais 900 mil, mais 60 mil, mais 6 mil, mais 700, mais 40, mais 8. Ele está escrito aí o mesmo número de 3 formas diferentes. De acordo com a tabela, qual foi o número de pacientes recuperados no Brasil? Vamos olhar lá a nossa tabela. Nós temos lá pacientes recuperados, 1.323.425. E esse foi o nosso formulário de ordem.